Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos passando muito bem. Neste vídeo, eu vou tratar do crime de evasão mediante violência contra a pessoa, que está tipificado no artigo 352 do Código Penal. Lembrando sempre que você pode também acompanhar o vídeo através da nossa sinopse escrita, que é acessada clicando no link que se encontra na descrição do presente vídeo. O objeto da proteção jurídica do crime do artigo 352 é a administração da justiça. Ele se insere nos crimes que se situam no capítulo daqueles que protegem a administração da justiça. E nesse caso particularmente, a administração da justiça, em conjunto com a integridade física das pessoas, especialmente dos servidores públicos, que atuam na área da administração e da vigilância prisional. Então, o que se protege, o que se visa a proteção é exatamente a administração da justiça e a integridade física das pessoas, sobretudo dos servidores que transitam pela administração prisional, na vigilância e também, evidentemente, da integridade física de outros presos que também compartilhem o mesmo ambiente carcerário. Do ponto de vista da tipicidade objetiva do crime de evasão mediante violência contra a pessoa, o artigo 352 está assim redigido: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. E aí temos a pena cominada de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Uma consideração preliminar é que no Brasil não se pune, do ponto de vista criminal, a fuga ou a tentativa de fuga. A fuga ou a tentativa corresponderão, do ponto de vista normativo, a uma falta grave execucional, que está tipificada lá no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, mas não está tipificado como crime, exceto se a fuga ou a tentativa de fuga se der através de violência contra a pessoa, que é exatamente o crime do artigo 352, em que se soma a fuga ou a tentativa de fuga com um ato de violência contra alguém praticado em meio a isto. Então nós temos no 352, conforme foi visto, os núcleos evadir-se. Evadir-se quer dizer, neste caso, fugir, escapar, ou tentar evadir-se, tentar fugir, porém sem êxito na fuga. Então, o que vai caracterizar o evadir-se é a evasão com êxito, a fuga com êxito. E o tentar evadir-se vai significar a tentativa, a pretensão de fuga, mas em relação à qual o preso não obteve êxito. E quem é que pode, então, praticar esse crime, de evadir-se ou tentar evadir-se usando de violência contra a pessoa? O preso, e aí pode ser preso em relação a qualquer espécie de prisão, uma reclusão, uma detenção, uma prisão simples, uma prisão cautelar ou até mesmo uma prisão civil, desde que a pessoa esteja juridicamente presa, ou também o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, que é a medida de segurança de internação. Sobre medida de segurança, nós temos um vídeo específico já postado aqui no canal, e quem tiver alguma dúvida, a medida de segurança ela tem um regramento do artigo 96 ao 99 do Código Penal, que vai incidir sobre as hipóteses do artigo 26, as hipóteses normalmente de inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou para casos eventuais de semi-imputabilidade. Tudo está regrado entre o 96 e o 99. Quem tiver curiosidade
sobre o Instituto da Medida de Segurança, pode também assistir o vídeo específico que está postado aqui no canal. Então, é o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança que evade-se ou tenta evadir-se usando de violência contra a pessoa, praticando uma atitude violenta contra alguém, né? Uma agressão, neste caso é uma agressão física contra uma pessoa que, na visão dele, represente um obstáculo para a sua fuga, para a sua evasão ou para a sua tentativa de evasão. A pena do crime do artigo 352 é a pena de 3 meses a 1 ano de detenção e, cumulativamente, também, segundo o preceito penal secundário, também a pena correspondente à violência. Essa acumulação eu vou falar um pouquinho mais à frente, aqui neste mesmo vídeo. Esta atipicidade subjetiva do crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa, usando de violência contra alguém. Com relação à tipicidade subjetiva, né, o crime ele comporta apenas forma dolosa, mas discute-se, né, se o dolo requerido é um dolo genérico ou dolo específico. Dolo genérico porque é relativo à questão do evadir-se ou do tentar evadir-se, não ter uma motivação específica para esta evasão, né? Qualquer motivo serve. Normalmente quem evade-se ou quem tenta evadir-se faz isso na ânsia de obter, né, a liberdade, né, obter liberdade de locomoção. Né? Mas não necessariamente que seja esse o motivo que leve o agente, o principal que leve o agente à prática do crime. Então se discute se é dolo genérico ou dolo específico. Para quem pensa que é dolo genérico, qualquer motivo para evadir-se ou tentar evadir-se mediante violência serve. Para quem pensa em dolo específico, foca mais na questão da agressão física, que é motivada pelo desejo de evadir-se ou de tentar evadir-se. Então, nesse caso, o dolo específico, ao agredir, seria agredir para evadir-se ou tentar evadir-se, e aí esse para evadir-se ou tentar evadir-se conformaria uma dolosidade específica do crime do artigo 352 do Código Penal. Qual é a nossa posição? Para deixar bem clara também. Como a violência ela é apenas um elemento normativo do tipo, mas não é o núcleo do tipo, entendemos que o tipo penal ele requer apenas dolo genérico, porque os núcleos são evadir-se ou tentar evadir-se, e aí não pressupõe esses núcleos qualquer finalidade específica que leve o agente a fugir ou a querer fugir, a tentar fugir, servindo qualquer motivo que leve o agente a esta fuga ou tentativa de fuga. Se é para ter liberdade, se é para voltar para o convívio familiar, se é porque está apaixonado por alguém que está lá na rua, se é porque quer se livrar de algum tipo de perseguição dentro do próprio ambiente carcerário, o motivo que leva ele a evadir-se ou a tentar evadir-se é irrelevante, porque basta o querer evadir-se ou tentar evadir-se, na nossa opinião, desde, é claro, que agregue-se a isso o elemento normativo consagrado pelo uso de violência contra alguma pessoa, como eu disse antes, que represente algum obstáculo a essa fuga ou a uma tentativa de fuga. Então, para a nossa posição, realmente é caso de dolo genérico. Os sujeitos do crime do artigo 352. Sujeito ativo é o preso, né, qualquer que seja a forma de prisão, né, prisão condenatória, prisão cautelar, prisão civil, enfim, qualquer forma de prisão. E a pessoa submetida à medida de segurança de internação, né, que é aquela pessoa que ou é considerada semi-imputável
doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que foi absolvida, mas em relação à qual o juiz aplicou uma medida de segurança. Às vezes também é possível, a lei permite que haja medida de segurança sobre a pessoa do semi-imputável em caráter substitutivo de uma pena. Então, quem é que pode praticar o crime do artigo 352? O preso, qualquer que seja a forma de prisão, ou uma pessoa submetida à medida de segurança de internamento ou internação. Sujeito passivo, né, a vítima do crime, primariamente é o Estado, porque o Estado, afinal, é o responsável pela administração da justiça, e a administração da justiça é o objeto da proteção jurídica, então a vítima primária vai sempre ser o Estado. E, secundariamente, a pessoa que vem, eventualmente, a sofrer a agressão. Um vigilante do estabelecimento, um carcereiro, um policial, às vezes até um outro preso, qualquer pessoa que represente esse obstáculo para a evasão ou tentativa de evasão e que venha a ser agredida fisicamente por aquele que está evadindo-se ou tentando evadir-se, certo? Então, sujeito primário, passivo primário, o Estado, e sujeito passivo secundário, a pessoa que sofre a agressão. Quando é que se dá a consumação? O momento que nós podemos considerar o momento consumativo do crime de evasão mediante violência contra a pessoa. De uma forma geral, se considera o momento em que a violência é praticada como instrumento para evasão ou tentativa de evasão. Então, quando a agressão ela é praticada, naquele momento em que a violência é utilizada, neste momento nós temos a consumação do crime, certo? Não é necessário que a violência física sequer resulte lesão, porque o legislador utiliza, né, a expressão usando de violência contra a pessoa, não é causando lesão ou ofendendo a integridade física, não, é usando de violência. O que quer dizer que mesmo que não haja como resultado da violência uma lesão, ainda assim, tendo sido utilizada a violência, por exemplo, numa contravenção de vias de fato, por exemplo, que é uma agressão que não resulta lesão, ainda assim houve violência e, havendo violência, é o suficiente para a consumação do delito, que se dá exatamente no momento em que a violência é utilizada. É possível tentativa no crime do artigo 352? Nós entendemos que não, porque se nós observarmos bem a tipologia objetiva, nós vamos verificar que tentar evadir-se é evadir-se ou tentar evadir-se mediante a violência contra a pessoa. E isso já acarreta, então, tipologicamente, uma forma de realizar o delito de maneira consolidada, de maneira consumada. Então, se o sujeito usa de violência para tentar evadir-se, mas não consegue evadir-se, isso não caracteriza tentativa do crime, caracteriza uma das formas de consumação, porque tentar a evasão dessa maneira, usando da violência, já configura o delito na sua forma consumada. Então, nós pensamos que não é possível falar-se em tentativa, porque a tentativa por si só da evasão já é uma forma de consumar o delito do artigo 352, segundo a sua tipicidade objetiva. Se o agente consegue evadir-se ou apenas tenta fazê-lo, desde que use violência contra a pessoa, já é o suficiente para consumar o crime do qual nós estamos tratando. O preceito penal secundário do crime do artigo 352, ele está assim escrito, né? Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, o agente vai responder sempre pelo crime em si, da evasão mediante violência contra a pessoa, do 352, de forma cumulativa com a infração penal correspondente à violência, né? Que pode ser um crime de lesão corporal, pode ser um homicídio, pode ser uma simples contravenção de vias de fato, mas vai responder
de forma cumulativa pelos dois. O que significa, o que nós temos, na verdade, neste preceito secundário do artigo 352, é um arredamento, né, um afastamento da incidência do princípio da consunção. Porque mesmo que aquela infração penal correspondente à violência tenha uma pena menor do que o crime do 352 e que, portanto, em princípio, poderia ser absorvida na condição de crime meio para o crime fim, que é o crime de evasão, ainda assim, pela regra, então, do preceito penal secundário, nós não temos a incidência do princípio da consunção, aquele princípio que diz que o crime meio, que o crime fim, absorve o crime meio quando o crime meio for necessário para a prática do crime fim. Então, como nós temos aí essa determinação de que as penas aplicam-se cumulativamente, mesmo que o crime meio seja necessário, tenha uma pena menor do que o crime fim, ainda assim ele não será absorvido pelo crime fim. Aplica-se cumulativamente os dois, utilizando-se a regra do concurso material, lá do artigo 69 do Código Penal. Tem uma questão específica que eu considero bem relevante, né, em relação ao crime do artigo 352, que é o seguinte. A questão, coloco aqui em forma de pergunta para em seguida respondermos, é preciso que a evasão ou que a tentativa de evasão ocorra de dentro de um estabelecimento prisional ou pode se dar em outro ambiente, como, por exemplo, um transporte, no fórum, no local de reconstituição de um crime. Enfim, é preciso que a pessoa pratique o crime, para praticar o crime do artigo 352, ela se evada ou ela tente evadir-se de um presídio, de uma cadeia, de uma penitenciária, ou ela pode praticar esse crime evadindo-se da viatura policial que a transporta, da viatura do sistema penitenciário que está levando ela para o fórum, do próprio fórum, ou se ela, por exemplo, for levada ao local de reconstituição de um crime, deste local, enfim. E aí a resposta, né? Embora haja entendimento para os dois lados, né? Tanto de ser só o local possível de se realizar o 352, só o estabelecimento prisional, como em qualquer outro lugar também tem entendimento, nós particularmente entendemos que pode ser de qualquer lugar, desde que haja violência contra a pessoa. Então, na nossa opinião modesta, se o sujeito ele se evade mediante violência de dentro do presídio, de dentro da penitenciária, claro que pratica o crime do 352. Mas também pratica se tiver se evadido de uma viatura, de dentro do fórum, do local da reconstituição do crime. Por que eu digo isso? Porque parte da doutrina, parte da jurisprudência acaba entendendo que quando não é de dentro do local, do ambiente carcerário propriamente dito, o crime seria de resistência e não de evasão mediante violência contra a pessoa. Porém, particularmente nós entendemos, contra-argumentamos, no sentido de que, para ser resistência, o ato da prisão ainda não deveria ou não deve estar consolidado. Se a prisão já é um ato consolidado, se ela já existe, ela já está consolidada como prisão, então, independentemente do local, o sujeito pratica o 352. Se a prisão ainda não estiver consolidada, ele estiver sendo perseguido e resiste, ou ele estiver sendo lá algemado e resiste, mas a prisão ainda não está consolidada, aí sim implicaria no crime de resistência do artigo 329 do Código Penal. Agora, se a prisão já está consolidada, se já é um fato consumado, e o sujeito, depois de consumada essa prisão, ele evade-se utilizando, ou tenta evadir-se, utilizando-se de violência contra alguém que represente esse obstáculo, então, neste caso, me parece que estaremos sempre aí diante do artigo 300, na tipicidade do artigo 352 do Código Penal, meus amigos. E para finalizar esse vídeo, a questão da ação penal. O crime é de ação penal pública
incondicionada. Então, estando presentes os elementos configuradores da justa causa, o Ministério Público ele está legitimado para ingressar com a ação penal respectiva, certo? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.